O sarau é uma festa literária noturna ou um concerto musical realizado em casas, teatros ou estabelecimentos noturnos. É um momento de encontro das grandes artes e nele acontecem as leituras de textos literários, interpretações teatrais, declamações de poema e apresentações musicais. Os saraus também eram manifestações artísticas de teatro, dança, música e poesia. Hoje em dia, os saraus ainda estão presentes no nosso cotidiano, pois nossa vida é um eterno teatro. Iniciada após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, nas últimas décadas do século XVIII, o romantismo surge no início do século XIX, inicialmente na Alemanha, França e Inglaterra. As classes que vão atuar essencialmente no movimento romântico são a alta e a pequena burguesia. Elas têm em comum a insatisfação com a realidade e, por meio do romantismo, buscam escapar e fugir da realidade, buscam um refúgio no mundo subjetivo. É nesse momento que vai surgir a ideia de pátria, de patriotismo. O romantismo caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo, e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os Estados nacionais da Europa. Inicialmente, o estilo romântico revelava-se idealista e sonhador. Depois, tornou-se crítico e retórico, mas sempre sentimental e nacionalista. A obra que marcou o início do romantismo no Brasil foi Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. A poesia romântica foi dividida em 3 gerações. A primeira foi chamada de indianista ou nacionalista, que tinha como tema principal a pátria, a religião e a natureza. A segunda geração, inspirada nas obras do poeta Lord Byron, tinha como suas principais características o fascínio pela morte, pela escuridão e pela doença. As poesias retratavam pessimismo em excesso, assim como o subjetivismo. A terceira é caracterizada pela poesia libertária, influenciada principalmente pela obra político-social do escritor e poeta francês Victor Hugo. A ave símbolo dessa geração é o condor, que habita o alto das cordilheiras dos Andes e que representa a liberdade. Daí, o nome da geração é condoreira. Poesias dela denunciam as condições dos escravos, demonstram uma preocupação com a realidade social, com o homem e com as suas misérias. A prosa romântica tinha o intuito de redescobrir o Brasil, trazendo à tona e reconhecendo todos os espaços que o compunham, não só exaltando uma característica nacional, como a poesia fazia. As primeiras manifestações do gênero descreviam os costumes da classe dominante na cidade do Rio de Janeiro, ou então apresentavam personagens selvagens, concebidos pela ideologia e imaginação do período romântico como idealização do herói nacional por excelência, o índio. O primeiro romance romântico publicado no Brasil foi A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, que viria a ser considerado o primeiro romance efetivamente brasileiro por receber uma maior aceitação do público e por definir as linhas do romance brasileiro. Outros autores muito importantes do período foram Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, José de Alencar, autor de Lucília, Senhora e o Guarani, e Bernardo Guimarães, de A Escrava Isaura. No contexto global, Victor Hugo, de Os Miseráveis e Notre-Dame de Paris, e Alexandre Dumas, que escreveu O Conde de Monte Cristo e A Dama das Camélias, foram alguns dos autores da prosa romântica mais famosa. As pinturas românticas nacionais foram engenhosas e entusiásticas, patrióticas, ufanistas e nacionalistas. Relegou para segundo plano os padrões rígidos, o equilíbrio e a razão. Como opção artística, os românticos admiravam a natureza selvagem,
com suas trovoadas e aguaceiros, o nascer e o pôr do sol, os seres humanos simples do interior, a religião cristã como companhia ideal do ser humano. Delacroix, Jerican, John Henry Fuseli, George Stubbs, Turner, Goya e Caspar David Friedrich são os principais pintores românticos. No Brasil, destacam-se Manuel de Araújo Porto Alegre, Victor Meirelles, Pedro Américo, Rodolfo Amoedo, Almeida Júnior e José Maria de Medeiros. Nesta época, também surge o romance Emma, de Jane Austen, que será interpretado neste sarau. Emma é retratada como uma heroína charmosa, mas imperfeita, bonita, inteligente, rica, porém solteira. Emma é mimada por seu pai, adorada pela sociedade e amada por seus amigos. Por isso, não quer e acredita que não precisa de envolvimentos amorosos ou casamento. Porém, o que mais gosta de fazer é tentar resolver a vida romântica de outros. Acaba por ignorar os avisos de seu pai e seu bom amigo Mr. Knightley, e enquanto tenta arranjar um companheiro apropriado para sua amiga protegida Harriet Smith, faz planos que têm consequências inesperadas. Assim como em todas as outras áreas artísticas, a música romântica procurava expressar livremente as emoções do eu lírico. Era pessoal, egocêntrica, interiorizada, sentimental, descritiva e sem um padrão tão engessado. Também, os assuntos de cunho popular, folclórico e nacionalista ganham importância nas músicas. Além disso, procurava romper com a música do passado, tentando expressar a classe social em ascensão, a burguesia. Os principais compositores musicais do romantismo são Beethoven, Brahms, Chopin e Richard Wagner. A dança incorporava os ideais da época, a valorização da emoção, do interior, dos sentimentos em detrimento da razão, sem, é claro, perder as técnicas e o perfeccionismo. O ideal estético se diferencia do grego-romano, inspirando-se no seu cotidiano, em suas mais profundas emoções, no humanismo e não na perfeição dos deuses. O minueto, a dança dos passos miúdos, ficou bastante popular na classe burguesa. É alegre e dançante, mas ao mesmo tempo delicada e emocional. A valsa, inspirada no minueto, surgiu na Alemanha e na Áustria, no início considerada como uma dança muito sensual e vulgar pelas classes sociais mais altas. Após algumas décadas, também passou a ser presente nos eventos sociais mais prestigiados. O balé, dançado de forma estritamente técnica antes do romantismo, passou a ser emocional. Nas pontas dos pés, contava agora histórias de amor e mostrava a sensualidade da mulher. Nesta noite, todos nós reviveremos esse período de tanta emoção e paixão, de grandes transformações culturais e conflitos, além de aproveitar um belo espetáculo das artes. Com vocês, o Sarau do Segundo E.